Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Hoje vamos a mais uma videoaula, nossa videoaula número 20. E o tema de hoje, no nosso livro aqui, página 92, é o som e a música. É um tema que eu gosto muito, música bem bacana para a gente trabalhar, tá? Então eu peço para que vocês abram aí o livro de vocês, o capítulo 6, na página 92, e vamos começar a nossa aula falando um pouquinho sobre o som e a música, tá? Então aqui na nossa imagem mostra uma orquestra, né? Observe a imagem. Além dos sons dos instrumentos musicais, quais outros sons você imagina que estejam presentes na paisagem sonora retratada? Hein? Temos muitos instrumentos aqui e eles estão ao ar livre. Então, além dos instrumentos, nós devemos ter outros sons, né? Os sons das pessoas, os sons da natureza em volta, não é isso? E aí a segunda questão, você já viu algum grupo musical apresentando-se em espaços como praças, parques e ruas? E a terceira, qual a relação entre os diversos tipos de sons e a música? Então ficam essas três questões aí para vocês refletirem. E na página 94 e 95 vamos falar um pouquinho a respeito das ordens dos sons, né, e da música em diferentes espaços. Então, aqui diz assim, na página 94, você sabe o que é chamado cinema mudo? Já ouviram falar? É um cinema, né, só tem as imagens, um filme só com as imagens e não tem o som. Antigamente se fazia muito, né, cinema mudo. Tem muitos filmes, por exemplo, do Charlie Chaplin, né? Do Gordo e o Magro, onde eles gesticulavam, tal, tinha às vezes um ruído, uma música, mas não se tinha fala. Então chamava cinema mudo, né? E aí diz aqui, são aqueles filmes que não são acompanhados diretamente por sons, ou seja, nos quais não há música, diálogos ou sonoplastia atrelados às imagens. Até o fim da década de 30, por questões tecnológicas, a maioria dos filmes produzidos no mundo eram mudos. Mas é um engano pensar que nessa época as pessoas não ouviam nenhum som quando iam ao cinema. Pelo contrário, muitas vezes pianistas ou orquestras completas acompanhavam a exibição dos filmes, executando músicas para sonorizá-los, né? Porque não tínhamos recursos tecnológicos, então era tudo feito de uma maneira mais artesanal. Passava-se a imagem, aí tinha a orquestra, os músicos que acompanhavam aqueles filmes. Olha que interessante, né? E aí diz aqui, afinal, o que é o som? Sabemos que um som é produzido a partir da vibração de um corpo, de algo, né? Por exemplo, quando jogamos uma pedra na água, podemos ver que seu impacto gera pequenas ondas que se propagam. Da mesma forma como quando batemos em um gongo, o impacto provoca pequenas ondas de som, né? Ondas no ar, que não podemos vê-las, mas podemos escutá-las. Isso é o som. Esse corpo que vibra e produz o som é chamado de fonte sonora. Ao vibrar, a fonte sonora faz as partículas do meio à sua volta vibrarem também, até chegarem aos nossos ouvidos. Então, a vibração produz o som. Não sei se vocês já ouviram falar em Beethoven, né? Se não ouviram falar, façam uma pesquisa. E Beethoven, um momento da vida dele, ele ficou surdo, ele era um compositor e ele colocava o ouvido dele no instrumento, no piano, né? E tocava, e assim ele conseguia compor as suas músicas mesmo estando surdo. Por quê? Porque ele sentia a vibração no piano das notas e a partir dessa vibração ele conseguia identificar a música que ele estava tocando ou que ele estava regendo, né? Ele também era
regente, e com a vibração daqueles instrumentos, daquele som, ele conseguia reger ou compor uma música, tá? E aí aqui na página 95 diz, com os sons em ordem. O som possui 4 qualidades básicas que permitem diferenciá-lo e classificá-lo. São elas: altura, grifem, intensidade, duração e timbre. Então, essas 4 qualidades que permitem diferenciar o som são a altura, a intensidade, a duração e o timbre. A altura é quando a gente diferencia se um som é grave ou agudo. Grave é aquele som mais grosso, né? E o agudo é aquele som mais fino. A intensidade é se é mais forte ou mais fraco, mais suave. A duração é se é um som mais longo ou mais curto. E o timbre é a intensidade do som, a sua personalidade, a sua cor, né? É o que chama. E aí nós temos na página 97, depois nós vamos falar da partitura na página 96. Mas na página 97 nós temos uma atividade prática onde vocês vão criar a própria notação musical, tá? Então aqui nós temos a altura, a duração e a intensidade, que nós falamos agora. Então a altura, sons agudos e sons graves. Então vocês vão fazer um desenho em cada quadrinho que vocês acham que simbolizam sons agudos, que represente o som agudo, que represente o som grave. Por exemplo, um passarinho. Vocês acham que o som dele é grave ou é agudo, né? A duração, sons longos e sons curtos. O que representa um som longo, o que representa um som curto? E a intensidade, um som forte e um som fraco, tá? Então, vocês vão desenhar nos quadrinhos o que vocês acham que representa. E na atividade 2, diz assim, escolha uma música que você gosta e escreva um trecho da letra. Depois anote em cima de cada palavra os símbolos que você criou e que considera mais apropriado para a interpretação do trecho da música. Então, vocês vão escrever uma frase do trecho e aí em cima vocês vão desenhar se é agudo, naquela parte que o cantor canta, se é agudo, vocês vão desenhar o desenho que vocês puseram para representar o som agudo, ou se for grave, o desenho do som grave. Se o som é longo, se o som é mais curto, se o som é mais forte, se ele está, né, mais alto, se é mais fraquinho, mais suave. Então vocês vão fazer como se fosse uma notação musical com os símbolos que vocês mesmos escolheram, tá bom? Esse é o exercíciozinho do livro que vocês vão fazer. E nós vamos fazer um exercício prático, uma atividade prática que já vai valer como nota, né, de atividade do 4º bimestre. E a nossa atividade prática é uma atividade de percussão corporal. Vocês já viram ou já fizeram algum exercício de percussão corporal? O que é uma percussão corporal? É você fazer sons com o seu próprio corpo. Então, por exemplo, palma é uma percussão, né? Bater no peito é um outro som, a percussão. Você fazer assim, ó, é um outro som. Olha que som interessante que eu faço e que poucos sabem fazer, ó. Quem sabe fazer esse som? Tentem em casa, ó. É uma percussão corporal. Então, qual vai ser a nossa atividade prática? Vocês vão fazer um vídeo, pode ser só de vocês, ou podem convidar aí algum parente, alguém que vocês queiram fazer juntos, e vão fazer uma pequena música em percussão corporal. Então, por exemplo, vocês podem cantar juntos, se quiserem, ou só fazer a percussão, tá? Então, pode usar assim, pode usar os pés, bater, pode usar uma mesa, tá? Enfim, vocês vão criar uma música com esses sons. Agora, finalizando o vídeo, eu vou deixar um link
para vocês da atividade de uns alunos que está no YouTube fazendo percussão corporal, para que vocês tenham um exemplo de como eu quero que vocês façam esse videozinho da percussão corporal, tá bom? Então ficamos por aqui, até a nossa próxima videoaula e fico aguardando os vídeos de vocês. Um abraço a todos!